Bem-vindos a mais uma disciplina. Nesta videoaula e no caderno de estudos pretendo apresentar conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional de vocês, assim como sugestões para o aprofundamento dos conhecimentos nesta área, já que nosso tempo é curto para os assuntos tão interessantes. Esta disciplina abordará de forma genérica e simplificada os assuntos relacionados com a gestão de resíduos de maneira em geral, sejam eles de origem sólida, líquida ou gasosa. Por exemplo, iremos estudar a caracterização e classificação dos resíduos sólidos, a gestão de resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos da construção civil, de serviços de saúde e de resíduos industriais, a caracterização, legislação e tratamento de efluentes líquidos, bem como de sistemas de tratamento de esgoto mais utilizados atualmente, a composição e estrutura da atmosfera, como a classificação dos poluentes, fontes e efeitos de poluição atmosférica e os métodos de controle da poluição. Muita coisa para ler, certo? Esses são apenas alguns temas de assuntos que iremos abordar. Mas não se preocupe, para que você possa compreender este processo e depois utilizá-lo em sua vida profissional, dividimos nosso estudo em 3 capítulos principais. O primeiro capítulo trata da gestão de resíduos sólidos. O segundo capítulo aborda a gestão de resíduos líquidos, mais especificamente dos sistemas de tratamento de água residuárias domésticas e industriais. O terceiro e último capítulo explora a gestão de poluição atmosférica. Notem que os 3 capítulos são bastante distintos, o que nos leva a estudarmos cada um deles em separado, devido às suas especificidades. Os resíduos gerados pelo homem recebem classificação e tratamentos distintos em função de suas características. Esse tratamento normalmente visa remover a maior parte dos poluentes neles contidos, ou pelo menos reduzir seus efeitos deletérios ao meio ambiente. É importante destacarmos que o conteúdo que iremos estudar servirá como base para que cada um avance em suas áreas de interesse, pois cada item a ser estudado aqui é passível de grande número de desdobramentos e aprofundamento. Então vamos lá! No primeiro capítulo, iremos estudar os resíduos sólidos. Nossos objetivos são conhecer e analisar os vários aspectos relacionados à gama de soluções tecnicamente viáveis para a gestão de resíduos sólidos, diferenciar as disposições adequadas e inadequadas de resíduos sólidos, conhecer métodos de disposição final de resíduos sólidos e técnicas específicas no gerenciamento adequado dos resíduos domésticos, da construção civil, da saúde e os gerados nos processos industriais. Esperamos que ao final deste capítulo você tenha condições de comparar, diferenciar, organizar e encontrar os caminhos para se aprofundar na gestão dos resíduos sólidos. Para apresentarmos este assunto a você, dividimos este capítulo em 7 seções: geração de resíduos, caracterização e classificação dos resíduos sólidos, métodos e disposição final, tipos de tratamento e destino final de resíduos domiciliares, gestão de resíduos sólidos urbanos, coleta regular e coleta seletiva, gestão de resíduos da construção civil, gestão de resíduos dos serviços de saúde e gestão de resíduos industriais. Sabemos que a atividade humana, seja ela de qualquer natureza, resulta sempre em diversos materiais. Alguns são plenamente aproveitados ou consumidos, mas a grande maioria invariavelmente será descartada de alguma forma. Inicialmente, os resíduos produzidos eram basicamente resíduos naturais, em pequenos volumes, e sua disposição inadequada não provocava grandes problemas. Posteriormente, com o crescimento populacional, a ampliação da atividade agrícola e o crescimento da produção industrial, ocorreram grandes mudanças nas características e no volume de resíduos gerados, fazendo com que a natureza não suporte mais todos os resíduos em seu ciclo natural, como ocorria antigamente. Com esta ampliação dos tipos de resíduos,
é necessário estabelecermos critérios para que possamos realizar a caracterização e classificação dos resíduos gerados por uma cidade ou uma atividade industrial. Pois se não conhecermos as características dos resíduos com que estamos trabalhando, não poderemos tomar decisões sobre como fazer o gerenciamento adequado destes. Conforme apresentado no caderno, podemos classificar os resíduos sólidos em função da quantidade de resíduos gerados, suas características físicas, químicas e microbiológicas. Ademais, existem normas brasileiras específicas que definem metodologia para se realizar esta caracterização. A NBR 10.004 estabelece que os resíduos são classificados conforme seu grau de periculosidade, podendo ser divididos em resíduos classe 1, perigosos, resíduos classe 2, não perigosos, resíduos classe 2A, não inertes, e resíduos classe 2B, inertes. Cada uma dessas classes será apresentada no caderno. Os resíduos podem ser divididos também conforme a fonte geradora da seguinte forma: resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos industriais, resíduos de serviço de saúde, resíduos agrícolas e resíduos radioativos. O Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleceu o código de cores para os diferentes tipos de resíduos. A figura apresentada mostra o padrão de cores. Após aprendermos sobre as formas de classificação dos resíduos, iremos abordar sua forma de disposição final. A disposição final dos resíduos sólidos em aterros sanitários é mundialmente aceita. Contudo, existe uma tendência cada vez maior de propiciar, em primeiro lugar, a redução do volume de resíduos a serem aterrados. Podemos imaginar que, idealmente, devemos processar todos os resíduos gerados para que não sobre nada a ser aterrado. Mas, inevitavelmente, uma parcela desses resíduos não poderá ser utilizada. Esses resíduos são considerados os resíduos últimos e deverão ser encaminhados para a disposição final. Ao falarmos em disposição final, temos basicamente três alternativas. O lançamento a céu aberto, que infelizmente ocorre com muita frequência, também chamado de lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. Dentre estas alternativas, a que se considera ideal é a disposição dos resíduos sólidos em aterro sanitário, pois é a estrutura que permite maior proteção tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Você verá que o aterro sanitário dispõe de uma série de estruturas conforme podemos observar na figura. Ao estudar o caderno, você verá mais detalhadamente os itens que compõem a estrutura e as normas associadas a estes aterros. Para alguns tipos de resíduos, é mais evidente o tipo de destinação que devemos dar, pois possuem características muito específicas, diferentes dos resíduos domiciliares. Os resíduos da construção civil têm grande potencial para serem reaproveitados. Há necessidade de uma boa estratégia logística para reunir esses resíduos. Contudo, ao passarem por um beneficiamento, que é basicamente um conjunto de operações unitárias, podemos obter de forma relativamente simples insumos para a própria construção civil. Os resíduos de serviços de saúde são classificados como de alta periculosidade, principalmente se forem dispostos de forma inadequada, pois contêm diversos materiais infectantes ou com risco biológico na forma de curativos, agulhas, algodão, entre outros. Apresentamos aqui um modelo de recipiente para armazenamento de material infectante. Esses resíduos devem ser encaminhados para um tratamento que reduza este potencial infectante. Dentre os tratamentos existentes mais utilizados, podemos citar os processos térmicos, como incineradores e autoclaves. Para a gestão dos resíduos industriais, devemos observar os critérios para a implantação de aterro adequado, que permita a disposição dos resíduos que apresentam características fora do estabelecido para os resíduos sólidos urbanos. Olá! No segundo capítulo, abordaremos os assuntos relacionados aos efluentes líquidos, tanto de origem doméstica como industrial. Os objetivos principais desse capítulo são conhecer e analisar as principais características qualitativas e quantitativas dos efluentes, sejam elas de origem doméstica ou industrial, a fim de capacitá-lo e treiná-lo para atuar nas áreas de gestão de efluentes líquidos, interpretando a legislação ambiental sob a ótica dos padrões de lançamento de efluentes.
apresentar a você os conceitos básicos e os caminhos para o aprofundamento nos conhecimentos referentes aos sistemas de tratamento de efluentes, contemplando as diferentes possibilidades de tratamento físico-químicos e biológicos, para que você seja capaz de diferenciar e avaliar os diferentes aspectos dos sistemas de tratamento de efluentes. Este tema é amplamente estudado por diversos profissionais no mundo todo, pois os problemas oriundos dos despejos de águas residuárias nos corpos receptores, ou seja, nos nossos rios, lagos e mares, são problemas de saúde pública e afetam diretamente nossa qualidade de vida. Para tentar facilitar a apropriação do conhecimento, dividimos este capítulo em temas específicos e igualmente importantes, a saber, caracterização qual e quantitativa de efluentes domésticos e industriais, legislação ambiental, classificação das águas e padrões de lançamento de efluentes tratados, sistemas de tratamento, tratamentos físico-químicos e tratamentos microbiológicos. A água percorre um ciclo no globo terrestre, ao qual denominamos ciclo hidrológico. Além do ciclo hidrológico, existem ciclos internos, em que a água permanece na sua forma líquida, mas tem as suas características alteradas em virtude de sua utilização. Na figura apresentada, podemos identificar os pontos onde a água passa por alterações, pois mostra um exemplo típico do ciclo da água quando utilizada pelo ser humano. A característica dos efluentes é extremamente variável e depende de vários fatores. Para os efluentes gerados na forma de esgoto doméstico, podemos dizer ocorrem em função dos usos aos quais a água foi submetida. Estes usos variam com o clima, situação socioeconômica e hábitos da população de cada região. Os efluentes industriais irão depender de que utilização se fez da água. Estes efluentes podem ser tratados em uma estação de tratamento de efluentes, comumente chamada de ETE, na própria indústria ou, dependendo das características, pode ser encaminhada por uma ETE municipal. Assim como para os resíduos sólidos, há uma forma de classificar a água dos rios. Esta classificação é dependente das características físico-químicas e biológicas esperadas para um determinado efluente. A Resolução CONAMA 357 classifica a água e, em função dos usos previstos, foram criadas 9 classes. O quadro apresentado a seguir mostra um resumo dos usos preponderantes das classes relativas à água doce. Nessa estrutura, a classe especial pressupõe os usos mais nobres e a classe 4 os menos nobres. Diversos compostos presentes nas águas residuárias definem a sua caracterização. Esses poluentes podem prejudicar o meio ambiente e a população de formas distintas. No caderno, iremos apresentar de forma um pouco mais detalhada quais são os poluentes mais usuais, suas características e os efeitos na saúde. Cada residência, comércio e escritório gera esgoto. Este deve ser encaminhado para o tratamento adequado. Para que seja feito o encaminhamento do mesmo nas grandes cidades, é necessário a instalação de tubulações de coleta de esgoto. No Brasil, adotamos o Sistema Separador Absoluto, o qual separa as águas residuárias das águas pluviais. A proposta desse sistema é que a água proveniente da chuva não se misture com a água residuária, que será encaminhada para o tratamento. Você verá no caderno que os sistemas de coleta de esgoto dispõem de uma série de unidades componentes. Dentre estas unidades estão os ramais, os coletores, interceptores, emissários, postos de visita e estações elevatórias. Após passar por todas essas unidades, o esgoto chega à estação de tratamento de esgoto. O objetivo que se deseja alcançar com a implementação de uma estação de tratamento de efluentes é basicamente a remoção dos principais poluentes. Dentre os poluentes a serem removidos em uma ETE estão a matéria orgânica, os sólidos em suspensão e organismos patogênicos. Eventualmente, em processos de tratamento mais sofisticados, também dispomos de tecnologias para a remoção de nitrogênio e fósforo, e podemos obter até mesmo efluentes com qualidade suficiente para o reuso. Para os efluentes industriais, o tipo de efluente irá depender das especificidades da indústria e com que tipo de materiais ela trabalha. Por exemplo, em uma indústria de alimentos, teremos efluente semelhante ao esgoto doméstico. No caso de uma indústria de beneficiamento de couro, teremos uma série de compostos não biodegradáveis, que deverão ser removidos. O grau de remoção dos poluentes no tratamento pode ser classificado de acordo com a qualidade do efluente que se deseja obter para o lançamento do mesmo. Usualmente, consideram-se os seguintes níveis para o tratamento de esgoto doméstico: preliminar, primário, secundário e terciário. Para a construção desses sistemas de tratamento, podemos utilizar processos físico-químicos e biológicos.
Os tratamentos físico-químicos mais conhecidos são a remoção de sólidos grosseiros e da areia ou materiais inertes que estejam presentes nas águas residuárias, através de mecanismos de remoção físicos como grades, peneiras e desarenadores. Os tratamentos biológicos são utilizados para remover substâncias orgânicas biodegradáveis da água residuária e para a remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Basicamente, essas substâncias são convertidas em gases e em lodo. O tratamento biológico pode ser subdividido em duas grandes vertentes: a degradação aeróbia, que é a utilização de micro-organismos que utilizam oxigênio para se desenvolver e promover o tratamento, e o tratamento anaeróbio, que utiliza micro-organismos que conseguem degradar a matéria orgânica sem a presença de oxigênio. A figura apresentada mostra uma ETE que congrega diversos processos de tratamento. Podemos observar o sistema de tratamento preliminar, que é físico, a etapa biológica nos tanques de aeração e a etapa anaeróbia nos digestores de lodo. Quero destacar que o caderno apresenta uma série de sistemas de tratamento com comentários sobre cada um deles. Lá será possível conhecer com detalhes os sistemas de tratamento mais utilizados. Olá! Finalmente, no terceiro e último capítulo, abordaremos assuntos relacionados à poluição atmosférica. Vamos ser apresentados as formas mais comuns de poluição atmosférica e algumas tecnologias existentes para o seu controle. Nossos objetivos neste capítulo são: conhecer e analisar os processos de geração, transporte, monitoramento e tratamento dos poluentes atmosféricos, relacionando e classificando os principais poluentes atmosféricos, além de aprender sobre os padrões de qualidade do ar. Ao final do capítulo, poderemos diferenciar e discutir sobre os principais poluentes e seus efeitos. Além disso, teremos a possibilidade de apontar e diferenciar os métodos de controle da poluição. Este capítulo foi dividido nos seguintes assuntos: composição e estrutura da atmosfera, classificação dos poluentes, padrões de qualidade do ar, fontes e efeitos da poluição atmosférica, métodos de controle da poluição, monitoramento de poluentes atmosféricos. Durante muito tempo, a atmosfera foi capaz de diluir no ambiente as emissões antropogênicas. Contudo, é possível observar que estamos esgotando a capacidade de autodepuração do nosso planeta. Vamos abordar algumas questões relativas à poluição atmosférica para que possamos conhecer um pouco mais sobre ela. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra, e a sua composição tem um papel importante no planeta, pois de certa forma conecta todos os espaços da Terra de forma rápida, interagindo com os oceanos, solos, plantas e animais. A figura aqui apresentada mostra um esquema simplificado da divisão da atmosfera em altitude e em função da temperatura. A parte da atmosfera em que iremos prestar mais atenção é a camada de espessura de aproximadamente 40 km, que corresponde à troposfera e à estratosfera. É importante destacar que a maior parte da massa da atmosfera está localizada nos primeiros 11 km de altitude, ou seja, a maior parte dos gases está presente até esta altitude.
Os poluentes podem ser classificados de diversas formas. Aqui iremos abordar duas delas: a classificação de acordo com a origem dos poluentes e de acordo com a composição química destes. A classificação de acordo com a origem prevê dois grupos. São os poluentes primários, aqueles que estão presentes na atmosfera por serem liberados diretamente das fontes de emissão, sendo os principais compostos os óxidos de enxofre, o sulfeto de hidrogênio, os óxidos de nitrogênio, a amônia, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o metano. Os poluentes secundários são formados na atmosfera através de reações químicas entre os poluentes primários, que podem ser formados ou não devido à fotoativação. Dentre eles, podemos citar o peróxido de hidrogênio, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, os nitratos, os sulfatos, o ozônio, dentre outros. Os padrões de qualidade do ar definem o limite máximo de concentração de um determinado poluente na atmosfera. Esses valores devem ser seguidos para garantirmos a proteção da saúde dos seres vivos e a preservação do meio ambiente. Os padrões de qualidade no Brasil são regulamentados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 3 de 1990. Os valores limites para os padrões nacionais de qualidade do ar estão apresentados nesta tabela. Podemos observar que o tempo de amostragem e o valor de referência variam em função do tipo de poluente. A poluição do ar pode ser de origem natural ou antropogênica. Dentre as fontes poluidoras do ar de origem antropogênica, temos como um dos principais agentes poluidores a combustão de combustíveis fósseis. Podemos destacar que este tipo de poluição é gerado principalmente na produção industrial, no transporte, na produção de energia elétrica e no aquecimento. Contudo, além da poluição gerada pela queima dos combustíveis fósseis, temos outras fontes de poluição do ar, as quais não são tão evidentes, como a vaporização de líquidos contaminantes, operações industriais de atrito, como a perfuração e moagem de rochas, a combustão de resíduos sólidos, entre outros. Estas fontes poluidoras dão origem a uma série de compostos que são lançados na atmosfera. Estes compostos, dependendo da sua concentração, podem ter efeitos prejudiciais à saúde humana e dos seres vivos em geral. Os compostos de enxofre podem gerar chuva ácida e causar problemas respiratórios na população. Observe na tela a foto apresentada, que é uma floresta que estava sujeita à ação de chuva ácida. Alguns compostos de nitrogênio são altamente tóxicos ao homem. Dentre os principais efeitos para a saúde do ser humano estão a redução da capacidade pulmonar, tosse, aumento de ataques de asma, dores de cabeça e irritação nos olhos. Outro grande poluente é o material particulado, composto por substâncias presentes na atmosfera em estado sólido ou líquido. Existem partículas de diversas dimensões. Como exemplo, podemos citar as partículas de 10 micrômetros que causam irritação nos olhos e gargantas, reduzem a resistência às infecções e ainda provocam doenças crônicas, como a pneumoconiose. O ozônio é um gás importante para a atmosfera. Contudo, quando gerado próximo ao solo, mesmo em baixa concentração, pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, dor de cabeça, náuseas, além de levar ao envelhecimento precoce da pele.
Estes são apenas uma amostra dos efeitos que a poluição atmosférica pode ter sobre o nosso organismo. No decorrer do caderno, poderemos identificar uma série de outros poluentes e seus efeitos na saúde e no meio ambiente. Iremos abordar também algumas formas de controle da poluição atmosférica, que podem ser efetivadas através de medidas indiretas ou medidas diretas. As medidas indiretas são as primeiras ações a serem tomadas no controle da poluição atmosférica e objetivam a redução da poluição através da adaptação dos processos e equipamentos, substituição de insumos e combustíveis, diluição do poluente, segregação ou afastamento e desodorização dos poluentes. As medidas diretas são ações que visam reduzir o lançamento de poluentes através da retenção física, química ou biológica dos compostos presentes no ar. Estes sistemas nada mais são do que equipamentos que irão coletar partículas, gases ou vapores de um determinado ambiente e encaminharão para o tratamento. Gostaria de destacar que cabe aos Estados a competência para realizar o monitoramento da qualidade do ar e também é deles a responsabilidade pela declaração dos diversos níveis de poluição. Contudo, no Brasil, ainda é necessário avançarmos muito para o desenvolvimento de uma rede de monitoramento de poluição atmosférica. Um bom exemplo pode ser visto no estado de São Paulo, através das ações realizadas pela CETESB, a qual correlaciona os resultados do monitoramento dos parâmetros através da utilização do Índice de Qualidade do Ar e disponibiliza essas informações para a população. Chegamos ao final desta videoaula. Agora você tem uma ideia do desafio que espera e sua responsabilidade para ampliar seu conhecimento estudando o caderno. Se você tiver oportunidade, consulte os livros e sites contidos nas referências, pois os ensinamentos disponíveis nessas fontes serão de grande valia para a sua vida profissional. Um grande abraço e sucesso a todos!